Bom dia, gente, tudo bem? Cestinho, nós vamos continuar então falando sobre os fatores abióticos e hoje nós vamos ver a temperatura e a influência dela nos seres vivos. Para a gente começar a falar sobre temperatura, né, gente, nós temos que entender de onde vem o calor da Terra. Então, observe aqui o meu desenho. Eu tenho aqui o planeta Terra, né? Todo dividido nas suas partes, que vocês já devem ter estudado em geografia. E a nossa estrela mor, a nossa estrela principal, a mais próxima da Terra, que é o Sol. E o Sol é o responsável por mandar calor para a Terra. Então, essas setas aqui, elas representam a luz e o calor que o Sol envia para o planeta Terra. Bom, se a gente olha com atenção aqui para as zonas de iluminação, né, para as áreas de iluminação da Terra, a gente percebe que o nosso mundo, ele recebe quantidades diferentes de luz e calor de acordo com a posição, com a região, né? Então, observe, a região que está em vermelho aqui no meu desenho, né? A região do Equador, ela recebe maior quantidade de luz e calor devido ao formato da Terra. Sendo a Terra, né, uma esfera, não uma esfera perfeita, mas um geóide, né? Mas imagine que é uma esfera, porque é mais fácil entender assim. A barriga da Terra, essa parte, olha, essa parte aqui, ó, na ponta da caneta, se eu comparar essa parte vermelha com as outras partes, essa parte aqui, ela tá mais perto do Sol. Então, ela recebe maior quantidade de calor e de luz. Então, essa zona tropical, que são as regiões próximas à linha imaginária do Equador, elas são as regiões mais quentes do planeta Terra. Por quê? Porque a forma da Terra faz com que essas regiões fiquem mais próximas do Sol e recebam mais calor e mais luz. Quando eu saio do Equador e vou em direção aos polos do planeta Terra, né? Eu tenho aqui em amarelo a zona temperada, as regiões temperadas. Elas recebem menos calor e menos luz em comparação com a região tropical. E se eu caminho para mais distante ainda da região do Equador, eu chego nas zonas polares, o polar ártico e o polar antártico, né? Essas zonas polares, gente, já dá a ideia de frio, né? A luz demora muito para chegar lá, porque olha a distância daqui até o Sol, é muito mais longa do que daqui até o Sol. Então, as regiões polares recebem muito menos calor do que a zona temperada e do que a zona tropical. Então, são os locais mais gelados da Terra. Para a gente entender um pouco sobre esse fator abiótico, que é a temperatura, nós temos que ter essa percepção, tá bom? De que, pelo formato da Terra, a região do Equador é a região mais quente, porque recebe mais calor, está mais próximo do Sol. As regiões temperadas são um pouco menos quentes ou mais frias que o Equador, e a polar é gelada, né? Há regiões nas zonas polares, gente, que passam 6 meses em completa escuridão. Lá não chega luz, tá? E nem calor do Sol. Interessante? Demais. Isso é lindo, né, turma? Então, já percebam como a temperatura, ela vai modificar o clima da Terra. Onde chega mais calor do Sol, o clima vai ser quente. Onde chega menos calor do Sol, o clima vai ser mais ameno, menos quente. E onde o calor chega em pouquíssima quantidade, que são as zonas polares, o clima ele é um clima polar, um clima extremamente frio. Isso é bonito? Isso é maravilhoso. Isso é ciência? É ciência geográfica, né? Geografia também é uma ciência. Adiante. Esse desenho me fala a mesma coisa que o desenho anterior, né? Mas é de uma maneira um pouco diferente. De novo, a incidência dos raios solares
é sobre a Terra, né? Eu tenho aqui a nossa estrela principal, o Sol é a estrela mais próxima do planeta Terra. O Sol, ele sendo uma estrela, gente, ele tem um nascimento, ele teve um nascimento, ele teve uma juventude, o Sol, ele está na fase adulta, tá? E um dia o Sol, ele morre, ele vai se apagar. Mas não se preocupem, não. Não estaremos mais neste planeta, nem os filhos de vocês, e nem os netos, e nem os bisnetos, e nem os tataranetos. Então, vai demorar muito. Voltando no que interessa, tô aparecendo ali, né? Eu tenho, então, aqui, ó, o planeta Terra novamente. O Sol é a nossa estrela. As setas representam o calor que o Sol manda para a Terra. De novo, devido ao formato esférico do planeta Terra, as regiões polares, as regiões tropicais, aqui ó, na barriga da Terra, recebem maiores quantidades de calor e de luz. Se eu caminho da região polar, tá vendo essa seta roxa? Se eu caminho da região polar, gente do céu, que polar, eu tô doida hoje. Nossa, tô desconcentrada. Peraí, deixa eu focar aqui. Voltei. Se eu caminho da região tropical em direção aos polos, certo? A temperatura ela vai diminuindo. Então, quanto mais perto do Equador, maior é a temperatura. Quanto mais longe do Equador, menor é a temperatura. E, gente, os seres vivos que vivem nessas regiões têm que se adaptar, né? Tem que criar alternativas, tem que evoluir para conseguir suportar muito calor nas regiões tropicais, muito frio nas regiões polares. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Como é que esses animais, essas plantas, esses seres vivos se adaptam às diferentes temperaturas do planeta Terra. Tá bom? Bom, antes disso, o que faz a temperatura variar? Então, nós já vimos que a incidência de luz do Sol faz a temperatura variar, tá bom? Outro fator que faz a temperatura variar é a altitude. Altitude é a altura. Vamos observar aqui esse desenho. Tá cortando meu desenho? Aqui. Vamos observar este desenho, tá? Eu tenho aqui o oceano bem aqui no cantinho, tenho a cidade de Santos, um pouco mais alto eu tenho a cidade de São Paulo e um pouco mais alto a famosa cidade de Campos do Jordão. Observe, gente, que a cidade de Santos, ela está no nível do mar. Então, aqui no nível do mar, a altitude é 0 metros, ok? Percebam que quando eu caminho para o continente, olha, a cidade de São Paulo já está muito acima do nível do mar. Segue a minha caneta. Aqui é o nível do mar. São Paulo está acima do nível do mar. A mais ou menos, 1.000 metros. 1.000 metros, gente, é 1 quilômetro. Então, São Paulo está 1 quilômetro acima da altura que está o mar. E se eu caminho um pouco mais, eu vou subindo um pouco mais, eu chego na cidade de Campos do Jordão, Se aqui em cima é 2.000 metros, Campos do Jordão tá mais ou menos, sei lá, uns 1.700 metros de altitude, né? Lá em Campos do Jordão é mais alto do que São Paulo, que é mais alto que Santos. Turma, essa variação de altura eu chamo de altitude. A altitude, ela faz mudar a temperatura. Em lugares mais altos, faz mais frio. Em lugares mais baixos, no nível do mar, é mais quente. Muitas pessoas procuram a cidade de Campos do Jordão. Lá é muito turístico e eu já vi fotos, parece muito bonito. Será que vocês já visitaram? Comenta aí embaixo do vídeo. Eu não conheço, tá? Mas quem já foi diz que é uma cidade muito bonita e faz muito frio por causa da altitude, né? Tá muito alto. Quanto mais alto, mais frio. A gente pode ver isso nas montanhas, né? As montanhas muito altas, né? Por exemplo, o Everest, o Monte Everest, lá em cima até neva. Por quê? Porque quanto maior a altitude, quanto maior a altura, menor é a temperatura, mais frio é o local. Interessante?
Muito interessante. Então, os escaladores, eles têm que subir com roupas térmicas, né? Roupas que seguram calor no corpo deles. Senão, eles congelam. Olha aqui a altitude que tá essa montanha. Opa, a temperatura. Menos 22 graus. É frio pra cacete. Opa. É frio pra caramba, né? É muito frio. Tá bom? Adiante. Como, então, os animais, eles se adaptam às mudanças de temperatura? Gente, os animais, eles têm duas formas principais de fugirem do frio, por exemplo, da temperatura baixa. Uma dessas adaptações são as migrações e outra é a hibernação, os animais que hibernam. Migrar, gente, é ir embora, né? É sair temporariamente daquele lugar que está muito frio e ir para um lugar mais quente. E então, as migrações, elas são muito comuns para muitos animais do planeta Terra. Por exemplo, os búfalos lá da savana africana, né? Eles fazem migrações. Eles fogem, né? A migração é uma fuga, é a busca de um local melhor para sobreviver a temperaturas baixas, por exemplo, ou a seca, né? No caso dos búfalos, para sobreviver à seca, a temperatura é muito alta. É muito comum os pássaros também migrarem, né? Tenho aqui, olha que bonitinho, eles migram assim num formato geométrico, né? Tem um líder, olha, e os outros seguem o líder. As aves dos lugares frios, quando chega o inverno rigoroso mesmo, elas saem de lá, porque não dá para suportar tanto frio, elas morreriam congeladas. E quando o frio é muito intenso, gente, começa a faltar alimento, né? Então elas têm que ir embora dali para poderem sobreviver. Interessante? Muito interessante. Bonito de se ver, né? Outra adaptação ao frio é a hibernação. Então, observe esse urso, né? Ele entra num estado de sono profundo, né? Ele vai dormir o inverno, quando passar o frio, já vai ter alimento disponível, água disponível, e aí ele entra em atividade novamente. Quando os animais hibernam, gente, o corpo deles vai gastar as reservas, por exemplo, os ursos engordam no verão, né? E aí, quando chega o frio, eles dormem e aquela gordura que se acumulou no organismo deles é que vai ser usada para manter as reações químicas enquanto ele estiver dormindo. Isso é muito, mas é muito interessante, né? Nós dizemos que o metabolismo ele fica extremamente lento. O corpo realmente só vai fazer aquelas reações químicas vitais. E ele dorme. Gente, isso é uma adaptação e tanto, muito curioso, né? Outros mamíferos, além dos ursos, hibernam. Olha, esse aí parece um roedor, também de clima frio. Quando o frio intenso começa, olha aqui os dois, que gracinha. Eles hibernam. É uma adaptação muito legal. Vocês gostariam? Eu não, porque eu ia perder tempo de vida dormindo. Não quero isso, não. Mas é legal ver os animais, né? São adaptações que permitem a sobrevivência. Se eles não hibernassem, eles morreriam de fome, porque no inverno rigoroso, gente, não há alimento, ok? E as plantas? Como as plantas se adaptam a diferentes temperaturas? As plantas são muito curiosas, por exemplo, quando o frio está muito intenso mesmo, as plantas, elas perdem as folhas. Então, olha essa imagem da esquerda. Só tem galhos, né? Cadê as folhas? A planta, ela perde as folhas de propósito. Por quê? Porque com a folha, ela gastaria mais energia para se manter. E sem as folhas, é uma estrutura a menos para ela conseguir manter no inverno. É como se as árvores também hibernassem, né? Então, elas perdem as folhas para conseguirem se manter vivas durante o inverno. E olha que curioso, essa planta aqui, né, em duas estações muito diferentes. No inverno, ela perde as folhas. E na primavera e verão, essas folhas brotam. Essa planta é o famoso carvalho, né, gente? É uma planta do hemisfério norte, da Europa.
muito, muito bonita, né? Então, as plantas perdem as folhas para conseguirem sobreviver ao inverno. Até porque, gente, a água do solo, ela está congelada. Como é que a planta vai absorver água do solo se a água do solo congelou? Né? Não tem jeito de absorver água no inverno. E as folhas fazem com que a planta perca a água. Se não tem água no solo porque a água está congelada, vai manter a folha para quê? Né? Interessante? Muito interessante. Adiante. E as sementes, tá? As sementes são muito curiosas, né? Aqui eu tenho sementes aladas, sementes que têm asas para o vento espalhar. E aqui eu tenho as sementes que nós conhecemos como castanhas, né? Essas sementes, gente, elas não germinam durante o inverno. Porque se elas germinarem durante o inverno, elas morrem. Lembrem-se que eu acabei de falar que a água ela fica congelada? Então, não tem como germinar no inverno. Então, elas ficam lá quietinhas e só germinam no verão, quando a água já voltou a ser líquida, quando tem sol, para elas conseguirem crescer direitinho e depois fazer a fotossíntese. Então, olha, adaptações das plantas, elas perdem as folhas, né? No caso das sementes, elas só germinam na primavera e no verão. Legal? Muito, extremamente. Interessantíssimo, né? Adiante. Vamos falar sobre a umidade, tá? Mas eu vou dividir esse vídeo para não ficar longo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!